Continuando o nosso curso de programação em C, hoje vamos fazer a primeira lista de exercícios. Vão ser 10 exercícios utilizando if, switch case, for e operações matemáticas. Então, o primeiro exercício, escreva um programa que calcule a área de um triângulo. Aí a área é igual a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, para esse primeiro exercício, eu incluí aqui uma biblioteca locale.h, que é a biblioteca de acentuação. Então, para a gente não ter problema de acentuação na execução do programa, a gente vai colocar essa biblioteca e esse comando setlocale lc_all português. Tá? Então, assim, ele na hora de executar no prompt do DOS, ele vai mostrar a acentuação. O que a gente precisa pedir para o usuário para fazer para calcular a área de um triângulo? A gente precisa da base e altura. Então, a gente vai criar duas variáveis base e altura, tipo float, e uma variável a para calcular a área. Então aqui eu vou pedir para o usuário digitar a base e depois a altura, gravo nas variáveis base e altura, e depois faço o cálculo. A igual base vezes altura, dividido por 2. E depois imprimo a área do triângulo. Aqui usando o ponto 2 para ficar só duas casas depois da vírgula, né? Do tipo float, e ele vai puxar o valor do nosso cálculo na variável a. Pedi para o usuário digitar a base, ele colocou 5, digitou a altura 3, a área do triângulo é 7,5. Então aqui voltando, 5 vezes 3 dá 15, divididos por 2, 7,5. Se eu colocasse aqui tipo int a base e a altura e dividisse com os mesmos números, iria ficar só 7, que ele não ia contar o vírgula 50. Então, por isso que a gente usa float também na base e na altura. Exercício 2. Escreva um algoritmo que calcule a área e o perímetro de um círculo. Então, aqui ele quer a área e o perímetro do círculo. Aqui estão as fórmulas. Área igual a π vezes r ao quadrado e c, que é o perímetro, igual a 2πr. Eu poderia colocar aqui nos cálculos o π, substituir por 3,1415 ou criar uma constante. Então, eu criei aqui uma constante usando o comando define π 3.1415. O que a gente precisa para fazer o cálculo? O π a gente já tem, a gente só precisa do r, né? A gente precisa pedir para o usuário digitar o raio. Então aqui eu peço para o usuário digitar o raio, gravo na variável r e criei duas variáveis para fazer os cálculos, a área e o perímetro. Depois que o usuário digita o raio, a gente faz o primeiro cálculo, π vezes r, que é r ao quadrado. Eu poderia também colocar a função pol, né, que é o expoente, mas nesse caso aqui, para ficar mais fácil, r vezes r. E o perímetro, 2 vezes π vezes r. E depois a gente imprime os dois resultados. Então aqui digitei o raio 4, a área do círculo é igual a 50,26 e o perímetro do círculo 25,13. Um programa para controlar a dosagem de medicamentos. O que eu vou pedir para o usuário digitar? O peso do paciente em quilos, a dosagem recomendada de miligrama por quilo e a dosagem máxima segura em miligrama do medicamento. Criei então a variável peso, a dosagem máxima e a dosagem recomendada. E aqui que ele pede para que seja feito o cálculo da quantidade máxima que será administrada no paciente. Se essa quantidade máxima for maior do que a dosagem máxima segura, a gente vai colocar a mensagem de dosagem não segura. Se for menor ou igual, dosagem segura. Pedi para ele colocar o peso, a dosagem recomendada de miligrama por quilo e a dosagem máxima segura em miligrama do medicamento. Gravei nas variáveis peso recomendado em máxima. Aí a gente faz o cálculo, quantidade máxima nessa variável, recomendada vezes o peso. Aí nesse caso aqui eu fiz dois ifs. Se a quantidade máxima for menor ou igual à dosagem máxima segura, ele vai informar que a dosagem é segura. Se ela for maior, a dosagem não é segura.
podia utilizar aqui um if com um else, mas eu utilizei dois ifs aqui nesse programa. Então aqui eu digitei o peso 100, a dosagem recomendada por miligrama é 2, e a dosagem máxima segura em miligrama do medicamento é 150. Então aqui o que eu vou fazer? A quantidade máxima é 100 vezes 2, dá 200. Passou da dosagem máxima, que era até 150, então a dosagem não é segura. Exercício 4. Elabore um programa que calcule a área de um trapézio. A área é a soma das bases vezes a altura divididos por 2. Então aqui tem a fórmula. O que eu tenho que pedir para o usuário? Que ele digite o valor das bases e o valor da altura para que a gente ache a área. Então aqui eu criei a variável área tipo float, B1, B2, que é a base menor e a base maior, e mais a altura. Então eu pedi para o usuário digitar a base menor e a base maior, inclui aqui nas variáveis B1 e B2 e digitou a altura que foi atribuída na variável H. Aí faço o cálculo. B1 mais B2 vezes H divididos por 2. A área vai puxar o valor que a gente colocou nessa variável. Então aqui a base menor foi 2, a base maior foi 5, então 2 mais 5, 7, vezes a altura dá 28, e 28 divididos por 2, 14. Exercício 5. Fazer um programa que solicita um número decimal e imprima o correspondente em hexagonal e octal. Então, o número decimal, a sequência é de 0 até 9. O octal é de 0 até 7 e o hexagonal é de 0 a 9 e de A até F. Peço para o usuário digitar um número inteiro. Ele vai gravar na variável num. E para ter o valor em octal, a gente vai colocar porcentagem O com o valor da variável num. E para hexagonal, porcentagem cis. Se você quiser ter o valor em letras maiúsculas do hexagonal, você pode colocar porcentagem com x maiúsculo. Nesse caso aqui eu não usei printf para ele digitar o número. Tá? Então aqui ele já vai aparecer aqui já para o usuário digitar direto. Tá? Dá para fazer isso em alguns programas assim para ficar mais rápido, mas se você quiser fazer o print, aí você digita um número decimal, ele vai gravar na variável num. E aqui o resultado, o valor decimal 255 octal é 377 e 255 hexagonal é FF. Exercício 6. Fazer um programa em C que pergunte o valor em metros e imprime o correspondente em decímetros, centímetros e milímetros. Então aqui eu vou pedir para o usuário digitar um valor em metros. Eu vou gravar numa variável metros tipo float. E no printf a gente pode fazer assim. O valor em metros é o valor que o usuário digitou, né? Ele vai puxar aqui na referência metros. Quando eu dou essa barra aqui, é que o deve ser mais ou menos, ele vai pular uma linha e o que está à direita aqui ele desconsidera esse espaço. E aí ele vem aqui para essa parte de baixo. Aqui barra N para pular uma linha, em decímetros o valor, em centímetros e em milímetros. Aí em metros ele vai puxar esse primeiro aqui. Para ser decímetros, você multiplica por 10. Para ser centímetros, você multiplica por 100. E para milímetros, multiplica por 1000. Daria para fazer 4 variáveis, a variável metro, a variável decímetro, centímetro e milímetro, só que aqui a gente pode fazer uma só e fazer a conta dentro do printf. Aí eu digitei o valor 1 em metros, o valor em metros é 1, em decímetros é vezes 10, então ficou 10, em centímetros é vezes 100, ficou 100, e em milímetros vezes 1000, ficou 1000. Exercício 7. Faça um programa em C que solicite dois números para o usuário e informe a soma desses números, o produto do primeiro número pelo quadrado do segundo, o quadrado do primeiro número, a raiz quadrada da soma dos quadrados, o seno da diferença do primeiro número pelo segundo e o módulo do primeiro. Então, para esse exercício, a gente vai utilizar a biblioteca mat.h, tá? Que essa biblioteca tem algumas funções matemáticas. Eu vou pedir para o usuário digitar o número 1, número 2, que vai ser tipo float, porque vai ter divisão, né, e exponenciação. Eu vou criar aqui o cálculo, uma variável chamada soma, uma variável chamada produto, uma variável quadrado no número 1, a raiz da soma dos quadrados, o seno da diferença dos números e o módulo. Então, criei todas essas variáveis. Pedi para o usuário digitar os dois números, a soma num 1 mais num 2, o produto é num 1 vezes
Isso aqui é exponenciação. Então ele quer que num 2 seja elevado a 2. Tá? Então ficou assim, o pol, né, que é a potenciação, num 1 elevado a 2. A gente podia fazer também num 2 vezes num 2. Tá? Daria a mesma coisa, mas tem essa função para calcular a potência de x elevado a y. Quadrado de num 1. Então a gente coloca a mesma função, pol, num 1 elevado a 2. Raiz soma, a gente vai usar a função sqrt. Aí é a soma dos números elevado ao quadrado. Então, num 1 vezes num 1 mais num 2 vezes num 2. Calcula a raiz quadrada do que tiver entre parênteses. Seno da diferença, a gente vai usar essa função sim, num 1 menos num 2. O seno é calculado em radianos. Tá? Tem também, você pode transformar em graus, mas nesse caso aqui a gente vai usar em radianos. E o módulo, a gente vai usar a função ABS, que é o valor absoluto do número 1. E depois eu imprimo. Usei aquela mesma, para não digitar vários prints, eu digito um só e uso a barra para ele quebrar a linha. Então aqui a gente vai puxar as variáveis de cada cálculo, né? Soma, produto, quadrado do número 1, raiz, soma, seno da diferença e módulo. Então aqui pedi para o usuário digitar o primeiro e o segundo número, deu 4 e 3, a soma deu 7. A multiplicação do primeiro número com o segundo número ao quadrado, então 4 vezes 9, 36. O quadrado do primeiro número, 4 ao quadrado, 16. Aí o resto das contas. Exercício 8. Faça um programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit e transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. Aí já dá aqui a fórmula, né? Então, para a gente transformar em graus Celsius, a gente vai utilizar 5 vezes F menos 32 e dividir isso por 9. Então, o que a gente tem que pedir para o usuário? O valor de F. Então, eu criei uma variável graus. Eu podia criar duas variáveis, mas eu vou usar uma variável só. Pedir para o usuário digitar o quantos graus em Fahrenheit. Aqui eu não usei o printf, que ele já vai aparecer, ele vai ficar piscando ali para o usuário digitar. Aí eu vou usar a mesma variável graus para fazer o cálculo. 5 vezes graus menos 32. Aí os parênteses aqui para fazer o cálculo primeiro. Divididos por 9. Então a temperatura em graus, ponto 2F, puxo a variável graus. Então aqui o usuário digitou 212, a temperatura em graus é 100 graus Celsius. Exercício 9. Tendo como dado de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas. Mas ele dá a fórmula para homem e a fórmula para mulher. Então, o que eu vou precisar? Que o usuário digite a altura e que informe se é homem ou mulher. Então, o que a gente precisa? Que seja digitado a altura, escolha se é sexo masculino ou feminino, e vamos criar uma variável peso para fazer o cálculo da escolha, se é para homem ou para mulher. Então, aqui criei a variável float h e peso, e sexo, uma variável int. Por que eu escolhi a variável int aqui para o sexo? Porque a gente vai usar o switch case. Tá? Então, caso 1 e caso 2, para escolher se é homem ou mulher. Então, eu vou pedir para o usuário digitar a altura. Eu vou gravar na variável float com o nome h. E vou pedir para o usuário escolher. Escolha o sexo. 1 para mulheres, 2 para homens. E gravo na variável sexo o resultado. Então, caso ele digite 1, eu vou fazer a conta aqui relacionada ao peso da mulher e imprimir o resultado em quilos. Caso ele digite 2 para homens, eu faço o cálculo referente ao homem usando a variável h e imprimo o peso. Se não for nenhum e nem 2, ele vai imprimir em opção inválida. Executando o programa, pedi para que ele digite a altura em metros. Então ficou 1,72. Escolheu o sexo ali, no caso escolheu mulheres, e o peso ideal 62,11 kg. Exercício 10. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo e verifique se ele é ou não um número primo e calcule o fatorial do número. Então, o que é um número primo? É um número que só é divisível por ele e por 1. E o fatorial. A gente vai, por exemplo, pegar o número 3. 3
a gente vai multiplicar pelo número antecessor. Então vai ser 3 vezes 3 menos 1, que vai dar 2. Então 3 vezes 2. E multiplica pelo próximo número da sequência, que seria 1. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, e o resultado é 6. Eu criei aqui 4 variáveis. A variável é o número que a gente vai pedir para o usuário, a fatorial que a gente vai fazer o cálculo da multiplicação do fatorial, e criei 2 contadores. Um contador chamado divisor, que a gente vai verificar se é um número primo ou não, e um contador i, que a gente vai fazer o nosso laço de repetição aqui, precisa dessa variável. Aqui pedir para o usuário digitar um número, eu gravei na variável num. Meu fatorial, eu fiz que ele vai receber o valor do num, do número digitado pelo usuário, e o meu divisor vai começar com 0. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu digitei o número 4. 4 dividido por 1, ele vai dar um resultado 0? Vai. Então, o meu contador aqui vai ficar, o divisor fica igual a 1. Passa para o 2. 4 é dividido por 2? Então, o meu contador aqui ganha mais 1. Então, divisor mais 1. 4 é dividido por 3? Não. Então, ele não vai somar 1. 4 é dividido por 4 vai dar 0 como resultado? Vai. Então, aqui, meu divisor teria o valor 3. Aí, ele finalizaria quando chegar aqui no 4, né? Aí, ele encerra o for e vem para as condições. Se o divisor for igual a 2, então se só teve ali que ele for dividido por 1 ou por ele mesmo, ele vai imprimir que é primo. No caso aqui, como deu 3, ele vai dar que não é primo. Mas essa seria o, o cálculo para verificar se é primo ou não. Para o fatorial, a gente vai usar um if. Se o i, no caso aqui é 1, for menor que 4, a gente vai fazer o fatorial. O fatorial aqui ele tem um valor num, então aqui seria 4 vezes 4 menos 1. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí ele volta no for. Agora vai ser 2. 12 vezes 4 menos 2, 2. 12 vezes 2, 24. Aí ele volta a acrescentar mais 1. Aí ele fica 3. 24 vezes num, que é 4, menos 3 dá 1. 24 vezes 1, 24. Aí quando ele chega a 4, esse meu if aqui já não vale mais, porque o i tem que ser menor que o número 4 que eu digitei. Então ele não vai fazer mais nada e o meu fatorial ficou 24. Então aqui embaixo eu vou imprimir que o fatorial vai ser igual a 24 caso ele digitasse 4. Então, por exemplo, aqui ele digitou 5. O número 5 é um número primo e o fatorial de 5 é 120. Então, para a gente verificar o fatorial. Então, aqui, ó, enquanto o i for menor ou igual a 5, ele vai fazer esse for. Enquanto o i for menor que 5, então até 4, ele vai cair nessa condição. Então, aqui no fatorial, ele recebe o 5, né? O fatorial recebe um num. Então, fatorial é igual a 5 vezes 5 menos 1, 4. 5 vezes 4, 20. Volta aqui no for enquanto não chegar ao valor 5 aqui. Então, 20 vezes 5 menos, agora o i vale 2, 3. 20 vezes 3, 60. Repete. 60 vezes 5 menos 3, 2. Dá 120 na multiplicação. Faz mais um laço. 120 vezes 5 menos 4, 1. 120 vezes 1, 120. Aí o i aqui já passa a valer 5, ele não faz mais. Então, meu fatorial vai ser igual a 120. Para o número primo, i vale 1. 5 dividido por 1 vai dar um resto zero? Vai. Então, ele vai somar no divisor mais 1. Então, meu divisor de 0, ele vai ficar 1. 5 dividido por 2, meu resultado vai ser 0? Não. 5 dividido por 3? Não. 5 dividido por 4? Também não. 5 dividido por 5, que é o último i aqui. O resto da divisão vai ser 0? Vai. Então ele vai ganhar mais 1.
Então o meu divisor ficou igual a 2. Acabou o for, ele entra aqui na condição do if. Se o divisor for igual a 2, imprima que o número é primo. Se não, imprima que o número não é primo. Então foi isso que aconteceu. Então 5 é um número primo e o fatorial dele é 120. Então esse foi o final da nossa lista, primeira lista de exercício. Até a próxima aula.